de falar quando a minha casa desandou. E quando a minha casa desandou, eu comecei a falar, eu não sou, que eu vou ficar contando testemunho, nem tá vivendo mais nada disso, né? E o Senhor falou, eu que te levantei. Amém. A história não é sua. O que você passa sou eu que permito. É eu que estou te dando força para que você passe. Amém. Assim te diz o Senhor. Amém. Amém? Eu queria fazer uma comparação. Quem sou eu, né? Mas com a história de José. Que eu tenho certeza que vocês conhecem. A história de José. Gênesis 37. Que é onde começa. A gente não vai ler toda a história de José, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, vai virar vigília, né? E o meu testemunho eu já esperava que precisasse de uns 2, 3 dias. Glória a Só para Deus. contar o testemunho. Então, como eu vou tentar mesclar alguma coisa, vocês podem ficar aqui até domingo que vem? Amém. Vocês estão dispostos aí? Amém? Vamos lá. Gênesis 37, 1. Eu vou ler. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Na sua Bíblia pode ter uma interpretação diferente, ok? Mas o que eu quero enfatizar aqui para vocês, eu vou ler de novo a parte que eu quero. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que não eram as outras mulheres de seu pai, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Contava a má fama de quem? Dos irmãos, ok? Até aí tudo bem? Eu não preciso contar para vocês a história de José, né? Que aqui tem escola dominical para saber. Ô, glória! Então vamos lá. José foi aquele que foi vendido pelos irmãos, né? E tem aquela história linda, que a história de José é uma história maravilhosa. Mas aqui eu quero ler só agora esse pedacinho aqui. E contava ao pai a má fama dos irmãos. Aqui começou. Nós estamos numa época onde a gente tem falado muito sobre depressão, sobre tristeza, sobre amargura, coisas guardadas na alma. E é um pouquinho disso que o Senhor veio me trazer para falar para vocês. Aqui tem uma motivação dos irmãos. Ele era o filho mais novo, naquela época, antes, né, de Benjamim nascer. E ele era o queridinho do pai, né? E tudo que o pai pedia, ele fazia. E aqui, enfatizando, está dizendo o quê? Que ele contava tudo que os irmãos faziam de errado. Ele era o cagueta. Não era? Ele era o cagueta, fofoqueiro. Tudo que os irmãos faziam, eles iam lá e contavam, né? Geralmente, irmão é tudo unido, quando faz, pelo menos na minha casa, assim, né? Eu sou filha única, vou contando para vocês. Mas na minha casa são 3 meninas, né? Quando eu falo alguma coisa de vou brigar com elas, elas falam, não é só tua irmã? Então você não se mete. Aí quando o bicho está pegando, elas falam, mãe, eu falo, eu não quero nem saber a tua irmã. Né? Então, mas José, ele era um cagueta. Aqui nessa época, ele era o que o povo fala hoje em dia, aí que a juventude fala que é ranço. Os irmãos tinham ranço dele. Tinha raiva, porque ele era o queridinho, porque ele fazia tudo, e por causa dos sonhos proféticos, que na época ninguém sabia. Mas ele tinha sonhos, e ele contava empolgado algo que no coração deles criava raiva, criava rancor, né? Os sonhos. Olha, tem os feixes, o meu ficava em pé, todo mundo se dobrava. Tem o som, meu. Era cada coisa que ele contava que o povo ficava pronto. Agora está querendo dizer que ele que vai ser o bambambam e nós vamos tudo servir ele. E isso ia criando raiva, rancor.
você passa. Eu não sei o que você passa no seu serviço, se você é perseguido, se você tem ranço de alguém lá, se alguém te persegue, se alguém na família que é fofoqueiro, que não pode, ainda mais a gente que é crente, né? Tudo que a gente faz é bem visto, né? Se tem festa de família, tem bebida, tá lá, a gente já tá com o pezinho assim, ó, tá dançando. Tudo, eles olham tudo. A gente é um livro aberto. Então tudo que a gente faz é motivo de ser falado. A gente tem que se policiar muito, né? E José nessa situação. Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Os sentimentos dos irmãos. Eles tinham raiva, ciúmes, ódio, era divisão, porque tinha uns irmãos que não queriam fazer morrer, tinha os outros que queriam, né? Até o ponto de eles maquinarem a morte de José, né? E foi o que aconteceu. Ele foi para o Egito, foi vendido como escravo, passou tudo que passou. E aí eu destaquei algumas coisas. Ele foi jogado no poço. Ele foi vendido. Ele ficou sozinho. Ele foi traído por alguém que ele nunca imaginou. Alguém já foi traído aqui? E a traição lá vem de quem a gente menos espera. Por isso que dói. Né? Na segunda parte da história de José, depois que ele foi vendido, ele foi para a casa de Potifar. Certo? E lá ele sofreu mais um pouquinho, porque era pouco que ele passou. Né? Aí o que aconteceu com ele? Ele foi vítima de assédio, ele foi vítima de mentira, de uma armação dela, né? Poucos homens iam passar por aquilo, né? Tem homem que ia falar, vamos lá, olha, ele não está no meio. Ele honrou o Senhor. E a gente paga o preço de honrar o Senhor. E ele se manteve firme. Então ele foi vítima de mentira, ele sofreu medo, solidão, porque imagina a cabeça dele de ter passado tudo aquilo. E a confiança nas pessoas, ele foi perdendo. Ok? Foi assim que aconteceu. Então, porque a gente tem as duas vertigens da história. Os irmãos, que na cabeça e no coração deles, que foi o que foi, né, para o coração deles era o que eles faziam, que foi os ciúmes, né, do irmão. Então, aquele ciúme, a portinha de Satanás é assim, pequenininha. Abriu a brecha, vai, arrombou, já vai um monte de coisa junto. É um pacote, não precisa de muita coisa. É só uma festa. E assim foi no coração dos irmãos dele. Um foi contaminando, não, vamos fazer. E eles se uniram lá e fecharam lá. Vamos matar, vamos... Não, passou uns vendedores, porque foi o Senhor que, né, planejou aquilo, e eles venderam. E ali começou. Tanto no coração dos irmãos, quanto no coração de José. Porque foi criado tanto no coração dele, como nos irmãos. Porque depois que José foi vendido, todos eles ficaram com remorso. Depois de ver o estado de Jacó, então, a gente não devia ter feito isso. Não tinha assim. Mas nos anos vem mostrando o arrependimento. Que na verdade o arrependimento vem quando a gente confessa. Então foi um remorso. Foi um remorso dos irmãos dele. Então a gente vê assim, que nada na nossa vida ela é por um acaso. Ela tem tudo um motivo. Tudo tem um motivo. Eu vou parar aqui. E eu vou começar a minha história. Eu vim de um casamento frustrado dos meus pais. Eles se separaram com 7 anos. Eu sou filha única, de pai e mãe. E nesse inteirinho, eles se separaram. Eu fiquei com a minha mãe. Meu pai estivador. E, por fim, eu fiquei com a minha mãe. Passou um tempo. Como deu uns 2 anos, mais ou menos, de separação da minha mãe arranjou um namorado. E aí, esse namorado vinha, de vez em quando, aí daqui a pouco vinha final de semana, aí daqui a pouco estava dormindo em casa. Era só nós duas. De repente, eu me senti invadida. De repente, aquele homem, ele começou a se mostrar. Quem era? Só para mim. Porque eu contava com a minha mãe, ela não acreditava.
as coisas iam acontecendo na minha casa, eu contava para ela e ela não acreditava. A minha mãe, de uma época que ela não sabia bater, ela espancava. Alguém passou por isso? Mas tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Minha filha levantou uma cara de pau. E foi assim. Minha mãe não sabia bater. Ela me espancava. Mas ela me espancava, irmãos, assim, de eu ficar mole. Às vezes de eu sangrar. Com raiva. Não com correção. E a minha filha levantou a mão porque eu transferi tudo que eu passei para as minhas filhas. Assim como a minha mãe passou na infância, ela transferiu para mim. Mas que eu só vim descobrir depois. Só depois. Tudo tem um motivo. Tudo tem um começo. Da onde que veio tudo isso? Amém? Aí foi criando dentro de mim o quê? Raiva, rancor, mágoa, tristeza, falta de confiança, porque ela não podia confiar. Se eu contasse, ela apanhava. E aí ele começou a piorar as coisas, e assumindo as coisas da minha mãe. Assim, eu vou resumir para vocês, porque realmente vai ficar 2, 3 dias de nós, né? Mas eu fui torturada, ele me dava choque. Eu não fui abusada sexualmente no ato sexual, mas o abuso houve de outras maneiras, que eu prefiro aqui não falar, né? E foram pesados. Eu via eram outras coisas, né? Mas ele não chegou a tocar em mim, porque Deus foi bem misericordioso comigo. Só que tudo aquilo que eu estava passando sozinha, eu não podia contar para ninguém, porque eu já tinha perdido a confiança. E o medo já tinha tomado conta de mim. Então eu passava calada. Quando eu abri a boca para contar para minha avó, eu fui lá desabafei com a minha avó. Imagina. No outro dia eu tomei uma surra. Você foi falar mal de mim? Pronto. A confiança que eu já não tinha nas pessoas, eu perdi. Então era assim. A minha cabeça era assim. Não posso contar para ninguém. Porque se eu contar, ela vai saber. Meu Deus, como ela sempre sabe. Eu fico imaginando as mulheres que são, né, espancadas, as crianças que são vítimas. É um psicológico tão grande que não conta isso. Que se cala, passa sozinho aquilo. E passa sofrendo. Porque aquilo não vai parar. Porque você não se abre com ninguém. Não tem um momento de para. Não existe. A pessoa vai passando e passando aquilo. E para mim estava bem pior. Porque a minha mãe saía para trabalhar, por Deus do céu. Um dia, eu estava com 13 anos de idade, eu morava num apartamento, no Canal 1. Eu fui para a janela. Tinha janela, estava na sala, janela, sacada. Só que a sacada não era prédio, então tinha que pular. Né? Porque era do prédio, aquela sacada, não era da minha casa. Eu fui para lá, pulei, fui lá para a beira. E lá veio a voz. Se joga. Vai acabar. Hoje, tu não vai sentir mais nada. O teu sofrimento vai acabar. Quando ela chegar, você não vai apanhar. Ele não vai fazer mais nada. Tudo que você disser, pronto, acabou o problema. O que eu fiz? Fui para a beira e me joguei. Só que uma mão poderosa, aleluia, glória a Deus, me levou de volta. Acredite, se você quiser. Me levou para dentro da sala. Tinha uma sacada. Eu fui parar dentro da sala, de joelho. E uma voz falou para mim: filha, sou eu teu Deus. aleluia. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Glória a Deus. Tenho eu história contigo. Você vai falar para multidões. Amém. A história que eu escrevi, sou eu que escrevi. Passarei contigo. Só que, irmãos, eu era uma criança. 13 anos.
Ele falou muitas coisas ali para mim. Eu chorava. Com 9 anos, eu fui parar numa igreja chamada Presbiteriana. Me convidaram, eu fui uma vez. Depois daquela vez que eles me convidaram, eu não parei mais de ir. Por causa do vazio que eu tinha e do que eu estava passando. Minha mãe nem ligava. Eu pegava o ônibus, ia para a igreja e voltava. Então, quando eu tentei me matar, foi porque nem na igreja eu podia contar. Porque a igreja onde eu fui parar, a família do meu padrasto era de lá, porque ele era desviado. Porque Satanás, ele usa esses palmos da vida, ele usa. E foi assim a minha história. Eu tentei me matar com 13 anos, o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz de Deus com 13 anos. Audível. Aleluia! Glória a Deus. Mas, por causa que eu ouvi a voz do Senhor, as coisas pararam? Porque José tinha uma comunhão com Deus. Ele foi firme com a mulher de Potifar. Ele foi firme com todas as coisas que ele passou. Ele deixou de passar? Foi preso. Ele continuou passando. Você se pergunta por que você está passando por isso ainda? O Senhor não terminou a tua história, nem a minha? Aleluia! Glória a Deus. E assim foi. Com 13 anos também, eu cheguei na escola e fui fritar frango, deixar a panela lá, de repente me deu um blackout. Fiquei na frente da televisão paralisada. Fiquei lá, de repente a minha casa começou a pegar fogo, eu não saía, não conseguia nem me mover. E eu comecei a clamar na mente, de repente eu voltei. Quando eu voltei, minha casa estava toda fumaçada. O povo do prédio chamando pela janela, batendo na porta. E eu, desesperada, de vez de abrir a porta e pedir ajuda, alguma coisa, não, fui para a cozinha. Fui para a cozinha, desliguei o fogo, a minha cabeça. Vou tirar a panela daqui, porque pelo menos vai esfriar a panela. Não aguentei que a quentura caiu. Caiu na parte toda direita do meu corpo. Eu vim de calça hoje, não dá para ver, mas a minha mão tem as marcas. A parte direita, toda, meu pé, toda a parte direita do meu corpo. A parte da barriga, tudo. Só que Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele é maravilhoso porque Ele sabe o que faz. Eu fui parar na UTI. Quando eu cheguei lá na UTI, eles falaram assim, ligaram para minha mãe, eles falaram assim, mãe, ela vai ter que ficar internada, porque comeu a carne dela, vai ter que fazer alguns ligamentos, a gente vai ter que fazer enxerto, e ela vai ter dificuldade de andar, vai ter que fazer uma fisioterapia, se ela conseguir andar dependendo da cirurgia, dependendo depois da cirurgia. O que aconteceu? Fiquei, na ala dos queimados, lá ali na Santa Casa, que tem a ala dos queimados, que é isolado, porque a gente não pode ter contaminação. E foi assim. No dia da cirurgia, o pessoal da minha igreja levantou um clamor. E eles oraram lá por mim. Quando chegou no dia da cirurgia, tiraram toda a minha faixa e o Senhor tinha restaurado toda a Aleluia! Glória a Deus! Não precisei de enxerto, de ligamento, de nada. Eu ando, eu corro. Glória a Deus! E Deus foi maravilhoso. Satanás, ele só mexe, irmãos, com quem dá trabalho. Lembre-se disso. Satanás só mexe com quem dá trabalho. Eu não sabia o que o Senhor ia fazer comigo, mas Satanás já sabia. Não porque ele tem onisciência do Senhor, ele não tem. Mas como ele convive conosco, ele já sabe. Ele manda os seus demônios e ele já sabe. Muita coisa ele deduz. Por isso que a gente tem que prestar atenção de tudo que a gente fala, porque o que a gente fala alimenta ele. É munição para ele. Muitas coisas que a gente está vivendo, sofrendo, é da munição que você tem dado a ele. E foi assim. Minha mãe casou com abençoado. Com 15 anos de idade, ela casou e eles compraram um terreno em São Vicente, que tinha uma casa, e a gente teve que morar em São Vicente. Fui para São Vicente com a minha mãe, passando tudo aquilo. Acredite se quiser, minha mãe passou no concurso público em Araraquara e me deixou morando com quem? Com meu padrasto. Com a pessoa. Mas Deus falou que ia cuidar de mim.
Aleluia. E a mãe dele, que era lá da igreja, vendeu o apartamento dela do BNH e foi morar com a gente. Então, muitas vezes, ela me salvou da mão dele, porque ela já sabia quem era o filho dela. E ela brigava muito com a minha mãe. Como é que você consegue deixar um homem que não gosta da sua filha? Muitas vezes. Foi ela que me salvou. Foi a bisa que as minhas filhas tiveram. Foi a avó que eu não tive. Maravilhosa. Ela foi assim, um anjo do Senhor enviou. Mas, nesse processo todo, eu morando em São Vicente, começou a ficar frio para mim ir para a igreja. Aí adolescente, começa a esfriar, e eu parei de ir. Porque naquela época, eu tenho essa cara de nova, mas eu não sou tão nova assim. Sabe a película que é boa. Então, naquela época, era muito difícil de vir para Santos. Naquela época tinha o Mar Azul, era longe. São Vicente era considerado terra de índio, né? Eu tinha medo também. E aí ficou difícil para mim ir para a igreja e não tinha aquele cuidado que hoje os jovens têm, que os líderes vão atrás, pega no pé, glória a Deus por isso, glorifica a vida do líder de vocês, que é uma bênção. E não tinha, então eu deixei de ir. Com 16 anos comecei a namorar. Um príncipe lindo. Era mais bonito da escola, eu achava que era lindo. Então, eu olhei e falei, nossa, lindo. Comecei a namorar. Foi uma benção na minha cabeça. 16 anos, aí 17 anos também. Aí começou a dar uma perdida ali, perdida ali. E foi indo. E foi um namoro meio atribulado, né? Eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, agora eu vou embora com meu pai. Porque agora eu sou maior, eu posso fazer o que eu quiser. Aí, no meu fantástico mundo de Dani, achando isso, eu falei, pai, vou morar com o senhor. Aí ele me engasgou, mas falou, tá bom. Eu fui, quando chegou lá, minha madrasta é racista. Aí vocês imaginam, tava banheira, ela só me agrediu, porque o resto, olha, eu vou falar pra vocês. E ela era uma bobeira. Mas, como o senhor coloca sempre um anjo, ela tinha um filho que me defendia dela, que se colocava na frente. Nossa, eu chorava demais, gente. Eu falava, Senhor, por que eu não tinha outro? Só comigo, tudo eu. Tem um monte de gente aí, por que tudo eu? E eu indagava, mesmo distante do Senhor. Com 18 anos, vivendo no mundo, sem orientação, naquela vida onde eu já estava magoada com a minha mãe, com meu padrasto, com meu pai, com a minha madrasta, com tudo que estava vivendo, um namorado que eu achava que era um príncipe que estava me dando perdido. Vocês imaginam, eu fui acumulando todas essas mágoas aqui. Tudo isso aqui eu fui acumulando. Tudo isso aqui, que eles foram vítimas, no mundo meu, na minha história, foi igual. E eu fui vivendo isso. Com 18 anos, perdi minha virgindade. Um camarada que eu achava que era príncipe. Com 21 anos, eu engravidei. Ele era muito galera. Muito. Santos, São Vicente, para grande era pouco. É um negócio... É um demônio mesmo. E foi difícil para mim, porque eu já estava sofrendo e ele era aquela pessoa, sabe, mulher que qual deposita no homem toda a sua esperança. Foi assim, adolescente, vivendo tudo que eu estava passando, eu depositei sobre ele. E com 21 anos, quando eu fui morar com ele, que ele falou, não, a gente vai morar junto, a gente vai criar ela, tudo. Eu falei, beleza, né? Eu falei, não, agora. E o meu sonho era ter uma família. Eu falava, eu vou ter uma família que a minha mãe não teve, que a minha mãe não me deu, eu vou ter uma família. Meu sonho, eu vou casar, foi isso. Eu nunca quis casar. Eu pedia tanto para casar e não quis casar. Com 21 anos. A gente morava junto, eu inscrevi ele na escola, eu incentivava ele a fazer as coisas.
Ia na escola, tinha namorada na escola, tinha namorada fora da escola. Era assim. Mas ele voltava para casa. Voltava para casa. Né? Sustentava a casa, ele era um bom pai, mantinha. Aí tinha um espírito de pombagira feroz. Com 24 anos de idade, comecei a sentir dores. Mas muitas dores. Nas pernas. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? Fui procurar médico. Corre daqui, corre daqui, corre dali. Não sei se alguém aqui da área da saúde, mas fui indo, adquiri uma artrite reumatoide, que é um tipo de reumatismo que não tem cura, para quem sabe. Com isso, foi passando, eu tive um câncer nos ossos, que não tem cura. Eu fui atrofiando, andando devagar. Minha filha mais velha, que está aqui hoje, ela me ajudava a colocar roupa. Porque estava muito difícil. Demais. Mas, quando ela nasceu, eu falei, Senhor, se tu me ajudar a criar minha filha, eu vou entregá-la para ti e eu vou voltar. Com 21 anos, eu voltei para a igreja. E de lá, até hoje, eu não me afastei mais. Com 24 anos, aconteceu isso que eu contei para vocês. Fui médico, descobri tudo isso e foi indo. Senti muitas dores no estômago. E o médico falou, nós vamos fazer um ultrassom. Por quê? O câncer, ele se alastra. Ainda mais que é por dentro. Ele pode ter pego outro órgão. Eu fui e fiz um ultrassom com 24 anos de idade. E quando a gente chegar lá, ele fala, nossa, a gente tem algo muito sério para te contar. Eu falei, pronto, já está dominado. Como é? A morte eu já sabia, porque não tem cura, mas não sabia que era tão rápido. Aí ele falou, você está grávida. De gêmeos. Eu falei, legal. Fiquei sem ação, chorei. Minha cunhada foi comigo, eu chorei. Ela pulava de alegria e eu chorando. E aí ele falou, você vai ter que escolher. Mas eu já estava na igreja, jamais eu ia tirar. E eu levei a gravidez adiante, tive que parar o tratamento. E por causa da artrite reumatoide, eu tive que fazer o tratamento só com corticoide. Então eu estava grávida, doente, inchada, feia, atrofiada e assim foi. Um belo dia, eu voltando com a minha filha da igreja, ela tinha por volta de 3, 4 anos nessa época. Eu voltando da igreja, eu vejo um abençoado descendo do prédio de mão dada com uma menina. Eu olhei e falei, eu estou de nada. Aí eu paro ele e falo, o que está acontecendo? Ele vai para cá, ele não olha escândalo. Eu sou A. E ele é. E aí ele pegou, saiu, foi para casa, se adiantou. Quando chegar lá, ele fala para mim que estava apaixonado por aquela menina. Estava comigo só por causa da minha filha, e depois que eu engravidei, que não era para eu ter engravidado. Que eu sou uma boa mãe, uma boa mulher, a melhor amiga dele. Olha que mulher adora escutar isso, né? Escutei tudo isso. Que eu era excelente, que eu, nossa, que eu era isso, que eu era aquilo. 1000 elogios. Mas ele não me amava. E ele foi embora. Me largou grávida, doente, abandonada, com um filho pequeno, picou. A menina tinha 17, na época ele tinha 27. Era isso. E nessa época eu já estava com 27 também. Por fim, foi embora. Eu chorei a noite toda. Eu já estava com 3 meses de gravidez. Só que eu estava fraca por causa da doença, atrofiada, andava muito devagar, e eu não conseguia abrir as coisas. Eu pedi para o porteiro, pedi para o porteiro abrir uma lata para mim. Quando eu desci, quando eu cheguei lá embaixo, a bolsa de uma das eram gêmeos não idênticos, então eram bolsas diferentes para complicar a história. E estourou, e eu tive que ir para o hospital. Eu fiquei 4 meses internada para segurar os benditos dentro do hospital. Você achou que acabou? Acabou não, gente. Acabou não. Por isso que eu me comparei um pouquinho com o José. Né? Quando a gente pensa que a história dele vai melhorar, pá. Vai. E eu dentro do hospital, o Senhor usa. Não usa? Usa. Porque nada é em vão. Eu era a única que não podia sair da maca, porque eu não podia
perder o líquido amniótico que estava dentro da bolsa. E eu falava, Jesus, eu tinha uma ousadia, um vigor para falar, uma fé que Deus falou para mim que ia restaurar, que ia fazer. Eu acreditava em tudo. Os outros falavam para mim, ele está vivendo com a outra, ele está isso, aquilo. Deus falou que ia me dar uma família. Eu falei que eu queria o pai da minha filha, que eu não quero um filho de cada pai. Eu quero, e o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Quando eu tinha 13 anos, o Senhor prometeu isso para mim, aquilo, para mim começar a falar. Eu acreditava naquilo, fé. E eu falava para as mulheres que estavam no hospital, teu casamento vai ser restaurado. Eram mulheres com HIV, mulheres que estavam grávidas ali, de gêmeos também, um morto, um vivo, um com um cérebro que não tinha sido formado, mulheres que estavam com doenças sexualmente transmissíveis, passadas pelos próprios maridos. Eram casos graves, na ala que eu estava, de gravidez de risco. Então, assim, eu tinha fé por mim e por elas. Eu falava com fé. Os outros podiam vir falar para mim o que quisesse. Eu tinha fé. Até que um dia eu recebi um telefone. Dani, oi. Eu levei, gente, televisão, celular, foi tudo para o hospital. 4 meses, estava morando, né? Levei quase a casa inteira. O telefone toca, atendo, abençoada, fala, eu quero te pedir perdão. Eu, por quê? O que eu fiz? 4 meses internado, o que eu fiz com alguém, né? Não, é porque ontem ele fez a festa de noivado com a menina e eu fui. Eu, oi? Então, ele fez uma festa de noivado e eu fui, eu estou me sentindo muito mal por ele, porque sou sua amiga. E eu fui. Eu não tem problema não, fique em paz. Meu Deus, desliguei o telefone. Acabei de chorar. Mas me acabei de chorar. Senhor, tu falou para mim que eu ia ter uma família. Tu falou que ia mudar a minha história, que a minha família ia ser diferente. Que a gente ia ser referência. Que tu ia falar através de mim. E agora? Chorando, gente. Mas chorei muito. Aí a mulher das macas dos lados estava me consolando. Mas eu chorei. Eu orei e falei, Senhor, não aceito isso. Eu não acredito que a minha história vai acabar assim. Aí ali já começa. Tu já está aqui, está ruim, acabar morrendo. Aí vem o desânimo, porque a gente permite, quando a gente está suscetível a isso, essas palavras negativas e que o demônio venha tomar conta do nosso coração. Isso porque vocês têm que lembrar que eu já estava num poço de amargura por causa de tudo que eu já tinha recebido da vida. Eu passei aquela noite inteira chorando. Quando eu acordei, meus irmãos, a moça falou, Danilo, que sangue é esse na tua maca? Eu levantei, quando eu levantei o lençol, começou a sair placa. E placa, parecia um bife de fígado. Aí a moça falou, corre, que a gente está perdendo o paciente. Aí veio uma panelada de médico, veio tudo, me levou para o centro cirúrgico. Fui para o centro cirúrgico, lá eles tentaram estancar o sangue, porque eu tive uma hemorragia muito forte. E eu estava com 29 semanas, não dava tempo dos bebês nascerem. Eles eram gêmeos eles são mais, demora mais para se formar, né? Era uma gravidez de risco já, porque eu tive placenta prévia, amenorrex prematuro, dilatação precoce, bolsa roupa, eu tive tudo que não podia ter na gravidez. Tudo. Eles falavam que eu era um diário lá no hospital. Eles me estudavam, porque no Guilherme Álvaro tem muito estagiário. Minha marca todo dia tinha estagiário. E eles contavam minha história todo dia, que eu já sabia até repetir as doenças que eu tinha. Tanto é que eu já gravei, vocês viram, né? E nessa, de eles tentarem me salvar, eles conseguiram tirar um bebê, tirar outro bebê, foram para a incubadora. Um dos bebês nasceram mal formado, era um menino. Ele nasceu com 845 gramas e a menina nasceu com 835. Ele nasceu mal formado, as duas mãos não nasceram. Por quê? Eu engravidei tomando anticoncepcional, né? Só que o anticoncepcional cortou por causa da medicação do câncer e passei por tudo aquilo. A medicação do câncer afetou a gravidez e ele nasceu mal formado. Ele não nasceu com problema psicológico, ele nasceu somente com má formação. Ele nasceu só sem as duas mãos. Ele era perfeito. Foram os dois para a UTI.
Só que eles conseguiram salvar os meus filhos? Não. Eu fui a óbito. Eles não tinham mais nada para fazer. Me fecharam, porque vocês sabem que a cirurgia de risco, ela é feita em pé, porque eles precisam ter espaço, né? Não é aquela bonitinha embaixo, não. Eles tiveram que fazer uma cicatriz em pé, rasgaram a minha barriga. Eu sou cheia de marca, né, irmão? Glória a Deus, porque eu tenho história para contar. E nessa, que eles me costuraram de qualquer jeito, porque eu estava morta, então eles costuraram mesmo minha barriga de qualquer jeito. E me levaram para a geladeira. E na geladeira eu fiquei por 8 horas. Eu costumo perguntar, e eu vou perguntar para vocês: vocês acreditam em milagre? Vocês acreditam que Deus, aquele de Abraão, Isaac, Jacó é o mesmo? Amém. Esse Deus me arrebatou. E ele me levou para um lugar que eu não sei explicar. Era um lugar escuro. E a única coisa que eu via era uma bola. Assim. Um clarão muito grande. Para esse lugar que eu fui, exatamente assim como eu passei na minha sala, aconteceu. Eu fui rematida assim, de joelhos. E lá eu ouvi: filha, sou eu, teu Deus. Aquele. Aleluia! Eu me emociono ainda. Glória a Deus. E ele me disse: sou eu, teu Deus. Aquele que me apresentei para ti. Aleluia! Tenho eu cuidado de ti. Acha que está sozinha? Não está. Permiti tudo isso, porque eu estou forjando a tua história. Amém. Preciso eu te usar. Tenho pressa contigo. Amém. Mas que eu te use. Para que eu possa te usar, eu preciso que você limpe o vaso. Amém. E é aqui que eu quero entrar. Meu vaso, ele estava sujo. Ele fez uma história linda na minha vida. Ele permitiu muita coisa na minha vida. Mas eu tinha raiva, rancor, mágoa. Na minha mente, irmãos, vocês não têm noção de quantas vezes eu matei a minha mãe e o meu padrasto na minha mente. Eu imaginava que ele ia ficar doente, que eu ia cuidar dele, e eu ficava assim: ele vai ficar todo cagado. Vou passear com ele numa ladeira, vou deixar uma cadeira de roda. Imagina. Hoje eu peço perdão para o Senhor, porque eu não quero esse fardo, em nome de Jesus. Porque a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, mas eu desejei, era o que estava no meu coração. Muita raiva, vocês não têm, eu não vou nem falar. Tanta atrocidade, porque passa, porque a gente é ruim, a nossa essência é ruim, que eu pensei da minha mãe e do meu padrasto. Da minha madrasta, deixa eu falar, né? Pelo sapato. Eu passei muita coisa. Muita coisa. Eu não estou contando isso a metade. Meu pai casou de novo, foi morar num lugar lá estranho. Ele me largou com a minha madrasta, ele foi embora com a amante, me largou com a minha madrasta. Né? Depois ele me levou para morar com ele, eu fui morar na zona, lá na General, porque era onde a mulher dele morava, no Cortiço, em frente ao sindicato dos estudadores, porque ele era estudador. Foi lá que ele conheceu a esposa dele atual, que hoje ele tem uma família, casada. Mas antigamente era uma coisa, e eu fui lá. Gente, é uma história muito doida e muito longa para mim estar aqui. Porém, o Senhor falou para mim: preciso que você limpe o vaso. Aí eu falei: Senhor, como assim? Aí ele falou para mim: perdoa. Essa é a chave do ministério de Deus. Amém. Perdoa. Amém. Perdoa sócio, perdoa irmão, perdoa pai, perdoa chefe, perdoa amigo de trabalho, perdoa o assédio, o abuso. Perdoa. Não vale a pena guardar nada. Eu não sabia. Mas o câncer que eu tinha
Era porque eu virei um poço de amargura, um poço de raiva e rancor. O Senhor não tira como? Não tira, gente. Está aí Satanás para provar. Ele é um anjo caído, mas ele tem poder. O Senhor tirou o poder dele? É limitado, mas ele tem poder mais que você e eu. Para você e eu combater ele no nome de Jesus. Amém. Porque ele tem poder. Ele não tira a mão de você. Se um dia ele colocou, não. Você fica limitado. Você não tem ousadia. Porque você deve estar em pecado. É isso que acontece. É isso que aconteceu comigo. Mas nossa, as pessoas achavam que eu não tinha nada. Porque ninguém sabia do que eu passei. Do que eu acumulei no meu coração. Do que eu sofri na mão de cada um. E eu sofri. Doente, abandonada. Desacreditada no ser humano. Porque aquela pessoa, né? Que tem gente que é assim. Perdi a confiança nem assim. Nunca mais. Aí você guarda o ranço, né? Gostei dessa palavra ranço. Você guarda o ranço da pessoa para a eternidade, né? Só que para a eternidade não vai. Não vai. Irmãos, não, eu nem sigo a versão parceira, eu estou falando para a igreja. E você tem que perdoar. E foi isso que o Senhor falou para mim lá, quando eu fui arrebatada. E ele falou para mim, fala o nome da pessoa, fala o que ela te causou e fala, eu perdoo. O Senhor me deu o esquema todo. A pessoa é teimosa, o ser humano é ruim, se achava com direito. Eu falei, eu fiz nada para ninguém, eles fizeram para mim. O Senhor falou, perdoa, eu tenho pressa contigo, preciso eu trabalhar em ti. Eu estou bem resumindo o que ele falou, porque demorou lá, né, gente? Eu fiquei 8 horas longe. O Senhor falou para mim, perdoa. Eu falei, amém, Senhor. Tu entendeu? Eu entendi. Isso eu estou falando para você, eu falei para você não, né? Estou falando, eu entendi o que o Senhor falou. Mas eu não quis fazer. Porque eu não achava que tinha sido eu que tinha que perdoar. Eles que tinham que vir me pedir perdão, porque eu não fiz nada para ninguém. Eles que me magoaram, eles que me machucaram, eles que me abusaram, me agrediram, me abandonaram. Foram eles que me fizeram sofrer, chorando, sem amigos, sem confiar em ninguém. Você se torna uma pessoa dura, ressentida, amargurada. E as pessoas não sabem por quê. Porque não sabem da tua história. Mas isso não é motivo. O Senhor me trouxe de volta. Quando Ele me trouxe de volta, eu estava lá na geladeira. Tinha eu e o Senhor morto. Deus providenciou uma bendita de uma enfermeira que entrou. Eu fui pedir ajuda, ela saiu correndo. E ela voltou com os médicos. Ela voltou com os médicos. E os médicos tentando apaziguar aquela situação, porque já tinha feito a testado de óbito, teve que ser rasgada, entrar naquele comum acordo, porque a fé e a ciência, elas não batem. Mas foi assim. Eu fiquei 3 anos na Vila Guilherme Álvaro fazendo tratamento, porque o meu filho morreu com 8 dias e a minha filha ficou viva. Minha filha hoje vai fazer 20 anos. Aleluia. 20 anos. Glória a Deus. Eu estou confundindo. É muita filha, né, gente? Estou pensando, estou pedindo ajuda dos universitários. Porque a outra vai fazer 19, a mãe não. Eu vou voltar aqui outro dia para contar a história dos meus filhos. Pastor me conta. Amém. Está convidada já. Amém. E foi assim. Voltei. O Senhor me trouxe para o hospital de volta. Foi toda aquela burocracia, tudo. O Senhor falou para me perdoar. Amém? Amém. O Senhor falou para mim fazer o quê? Perdoar. Então, voltei para casa.
Fui para casa com uma filha e com uma outra que já estava com 4 anos na época. Ele vinha visitar esporadicamente. O ser humano é terrível, vou confessar, porque assim, a gente é fraca, amém? Uma dessas visitas eu caí na lábia dele, engravidei de novo, 1 ano depois estava no hospital. Pra ter outro filho. A gente tem que contar a verdade. Fui fraca. Aquele que eu achava que era o príncipe, sem vergonha. E foi assim, ele não voltou para mim, minhas irmãs. Foi um deslize mesmo, da fraqueza da carne. Mas, quando aquela minha filha fez meses, não tinha meses, que eu fui apresentar ela, porque eu não saí da igreja. Quando eu fui apresentar aquela minha filha, o pastor que estava lá pregando ficava: perdoa, perdoa. Eu não já falei para ti, tenho pressa contigo. Eu tremendo. É comigo. As pernas tremiam. Eu falava: Senhor, é comigo. E ele falava para mim: eu não te falei, limpo o vaso. É comigo. E quem disse que eu conseguia? E no culto ele falando, e foi falando as coisas que o Senhor tinha falado para mim. Lá em cima não tinha como. Só estava eu e Deus. Não tinha outra pessoa. E o pastor foi tomado. E quando ele estava quase vindo na minha direção, e eu me pelando de medo, puf, fui arrebatada de novo. Fui arrebatada, só que dessa vez, vou perguntar de novo, vocês acreditam em milagre? Amém. Eu fui parar debaixo de uma cruz. E tinha um homem com as vestes brancas. Muito brancas. O rosto brilhava muito. E eu abaixei. Só que eu não fui lançada de joelho, não. Esse eu ajoelhei. Eu ajoelhei e olhei o pé dele, tinha uma ferida. E eu falei: Jesus, peço no Senhor. Só que ele não falou nenhuma palavra para mim. Ele derramou uma lágrima sobre a minha vida. Ele caiu, nossa, parecia que eu tinha tomado um banho. Quando eu olhei, não era água, era sangue. Aleluia. E ele diz: pelas tuas feridas foste salvo. Aleluia. Naquela hora, ele sem falar nada, eu ouvi a voz de Deus, irmãos, acredite nisso. Mas eu não ouvi a voz de Jesus. Dentro de mim o Espírito Santo falou: perdoa. Ali, ajoelhado, eu abracei o Pedro, eu abracei o menino. E ali, abraçado, é como se ele tivesse falado para mim assim. O Espírito Santo falou: eu também não fiz nada para ninguém. Vocês estão entendendo, hein? Aleluia. Ele pagou um preço que não era dele. E ele falou aquilo para mim. Minha irmã, eu chorei tanto. Só depois que eu passei aquilo que eu percebi que ele foi humilhado, ele foi traído, açoitado, sem ter feito nada para ninguém. Assim como eu e você se acha vítima da situação que estão passando. Só que ele ainda nos deu a vida eterna. Vai passar em nome de Jesus. Vai passar. Ele, com aquela morte, nos garantiu isso. E isso é lindo, porque eu não posso fazer por você, mas ele pode. E quando ele falou para mim: perdoa, ali eu perdoei. Eu falei: eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu padrasto. Irmão, foi uma fila de gente que eu nem lembrava, que estava aqui dentro, é verdade. Mas ele fez aquilo por mim e não tinha como eu não entender naquela situação. Mas vocês viram como eu sou difícil. Deus falou, tive que contar com Jesus. Tem gente que é difícil, o coração é duro mesmo. Eu espero que vocês não morram para isso.
talvez não volte. Como a irmã do louvor estava dizendo. Está assim, ó. O tempo está acabando. Está acabando o tempo, está acabando. Jesus está voltando. Aonde que a gente via homossexual de mão dada na rua? Sem a gente poder falar nada. Os meninos que fumavam maconha, fumavam escondido. Hoje em dia estão indo trabalhar de bicicleta. Os filhos agredindo seus pais. Pai flipando filho. Pai se matando porque estão passando fome em viaduto. Pastores acabando com a sua vida. Missionários. Ele está conseguindo entrar na mente dos cristãos para acabar com a vida. Você acha que é forte? Não é. Depressão é triste. É mágoa, é tristeza. Vem de trás. Você precisa perdoar. Amém. Você precisa ser curado. Não vale a pena guardar nada de ninguém. Não vale a pena. Não sei o que você passou. Pode ser uma bobeira, mas ele tem essa arma na mão contra você. Não permita isso. Não permita. Quando eu voltei para a igreja, tinha o SAMU, gente, lá, que eu já tinha morrido de novo, né? E foi aquele negócio, eles tentando me reanimar, eles foram embora. Essa história é contada até hoje, que é uma coisa, né? Da igreja. Eu perdoei. 2 meses depois eu fui fazer todos os exames e eu fui curada. Aleluia. Fui curada porque o Senhor me curou primeiro. Amém. Porque eu tive que perdoar. Eu tive que limpar o vaso. Aleluia. O vaso que a irmã falou, rachou. Ele pegou quando eu perdoei. Ele pegou e fez assim no vaso. Ó, meu vaso está lindo. Está perfeito aos olhos do Senhor. Está cheio, transformando. Amém. Porque é assim que a gente tem que estar. Sofrimento a gente vai ter até ele voltar. No mundo tereis aflições, mas tende. Irmãos, ele já pagou o preço. Isso é passageiro, passageiro. Tudo que ele passou, José, ele foi honrado depois. A minha história não acabou. Não acabou, eu tenho certeza disso. Aleluia. Mas muitas coisas o Senhor já fez. Amém. Ele pegou aquele abençoado, atribulado, filho do gadareno, que estava lá, cheio das prostituição, surfista, levou para a praia, uma mulher foi lá, evangelizou ele e converteu. Aleluia. Eu me casei com aquele homem. Aleluia. Me casei na igreja. Me casei no papel. Porque Deus é fiel quando Ele promete. Amém. Minhas filhas foram tudo da minha de um. Eu comecei tudo errado, né? Mas estava. Elas tiveram que fazer parte da história. Né? E é uma história, assim como a de José, assim como a sua. José, ele passou todo esse processo, mas tudo isso que eu estou falando para vocês que eu tive que aprender, ele teve que aprender. Ele não perdoou fácil. Ele maquinou antes o que eu queria fazer com os irmãos. Ele tentou bolar lá uma vingancinha. Ele chorou. O choro, ele vem para quê? Para limpar. Que não vem, é uma cura. Amém. Né? Quando a gente fala, é cura. Ele passou todo o processo, irmãos. Todo o processo. Eu quero que vocês abram ali no 45. 45 agora. Porque a história dele é enorme, né? E a minha também. Então, não dá pra gente ficar de vigília aqui mesmo. 45. Vamos lá pro finalzinho. Eu queria... Não se assustem esse papel quando vou ler, tá, gente? Não vou ler isso tudo aí, não. Aqui no 45. A essa altura... José já não podia mais conter-se
diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Aleluia. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Por quê? Porque eles também queriam e precisavam da cura. Porque ficou o remorso. Tudo que eles tinham cometido, vocês conhecem a história, não preciso contar. Todos eles, aconteceu alguma coisa. E eles achavam que tudo eles falavam, deve ter sido porque a gente fez aquilo com José. Então, tanto os irmãos como José precisavam dessa cura. Mas o Senhor não deixou de abençoar José e nem a vida dos irmãos, porque o Senhor tinha uma promessa na vida de Jacó. Então eu estou aqui para dizer para você, a promessa que Deus tem na sua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Independente de você. Você pode estar desviado, você pode estar fora da igreja, você pode estar dentro da igreja. Ele traz a sua história. Em Salmo 139 diz o quê? Ainda que a gente era informe, ele já sabia. E aí lá está escrito o quê? Que ele escreveu a nossa história. A tua história já está escrita, está traçada. Tu pode virar para lá, mas você vai fazer aquilo que ele determinou para você. Eu costumo falar para os adolescentes lá em casa e os jovens: você não entrega a vida para Jesus, depois pega de volta, não tem como. Você não vai no aniversário, pega o presente, depois passa anos e fala: eu quero de volta. Você está usando a sua vida indevidamente, não é sua. Você vai dar conta disso. É hoje o tempo do conserto. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Na época da minha avó, todo mundo falava, mas puxa, eu vou falar algo particular. Que meu marido hoje, ele virou intercessor. Uma benção, irmão. Hoje ele cata o demônio pelos orelhas. Passa um mendigo, ele fala o nome do demônio. Minhas filhas sabem, quando ele ia evangelizar, ele tinha um blazer. Toda vez que ele ia para um monte, ele ia com aquele. Ele falava que era um manto sagrado. E ele ia, e ele colocava em cima dos mendigos. Ele é desprovido. Ele tem menos roupa que os mendigos. Ele dá. E ele começou a fazer essas coisas assim. Foi uma transformação muito grande. Ele foi batizado em línguas antes de ser batizado nas águas. Porque Deus te apressa. Aleluia. Acredite se quiser, ele foi liberto das pombagiras dentro da Universal. Quando ele se converteu, ele cismou com a Universal. Com um mês dentro daquela igreja, eu orava: Jesus, não sei de mim. Nada contra a Universal. Mas eu estava em outro ministério. Mas ele foi curado ali, irmãos. Ele foi curado ali. Amém. Amém. É que é assim, né? O povo vai lá, cura, mas volta a fazer o pecado, depois volta tudo de novo lá, para tirar de novo. Mas as pessoas que levam a sério, que querem Jesus, vão sentir falta de alguma coisa. Ele começou a sentir falta. Quando ele começou a sentir falta, ele foi para a minha igreja. Porque lá tinha palavra, tinha estudo. Aí ele se encontrou e virou um intercessor. A vida é fácil? Não. Satanás vai largar do meu pé? Muita coisa aconteceu. Minha filha está aqui de prova. Minha filha hoje ela está desviada. Meu marido está desviado. E as outras filhas estão desviadas. E eu estou aqui. Eu acredito no que o Senhor falou para mim? Eu acredito. Amém. Vai se cumprir. Não importa o tempo que eles acham. Ele deu uma cordinha. Quando ele puxar, vai doer. Vai doer. Eles vieram comigo, mas eu falei para eles: eu vou falar. Eu vou falar, que os três eles vieram. Mas eu falei, eles já estavam espertos que eu ia falar. Acho que eu tenho mais 10 minutinhos ali. Aquele relógio consegue? Eu vou falar.
Eu falei que ia deixar para depois, mas eu vou falar. A minha filha, com 16 anos, ela foi líder de célula, ela tem chamado missionário forte. Ela morre de vontade ainda de ir para a Indonésia. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele me prometeu, porque tudo que o Senhor falou para mim, Ele cumpriu. E eu falo para ela, eu escuto Deus, eu não escuto os outros. Não é profeta que vem conversar comigo. Não é o ser humano, é Deus. Ela falou, a senhora, tudo é Deus, tudo o Senhor falou, tudo. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu falo algo que tem que ser gravado. O diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. E como eu disse, o diabo só mexe com quem dá trabalho. Então eu vou continuar dando trabalho para ele, e ele vai continuar mexendo na minha vida, na minha história, mas a minha história, como foi escrita por Deus, vai se cumprir aquilo que ele determinou. E eu creio, porque José teve um final lindo. E o Senhor não tem preferidos, então. Amém? Amém. Minha filha, com 16 anos, foi líder de célula. Na minha casa era cheio de jovens. Mas pensa, gente. Tinha regras. Para dormir, só menina. Eu tinha 3, eu dormia, tinha 3. Quando eu acordava, tinha 12. Era assim. Só que de manhã já tinha gente. Porque esse povo não tinha família, não. Era almoço à tarde, janta, gente. Era um negócio aquela casa. E era tudo lá. Era uma coisa. Tinha mãe que ia bater na minha porta, viu? Era uma coisa. Mas eu gostava. Eu sinto muita falta daquela época. Nossa, que saudade. Eu sempre investi neles. Minha filha falou para todos os retiros da vida. Todos. Ela ia até nos retiros que a gente não ia. Mesmo bebê. O povo falava, deixa a gente levar a Carol, deixa a gente... Ela ia. Com 3 anos de idade, o Senhor deu para ela um som de cura. Com 3 anos de idade. O pai não era nem convertido, ele tinha dor de cabeça, ele falava, olha meu pai, ela orava para curar. Com 3 anos. Vocês acham que eu tenho que duvidar que Deus ainda vai cumprir? Não vai. Né? Não precisa duvidar. É Deus. E essa história eu preciso contar, porque eu não sei quantas mães tem aqui. Mas, filho desobediente é uma coisa, né? Não escuta a mãe. Entrou na igreja um filho do campo, o joio, né? Um lobo com pé de cordeiro, né? Entrou lá na igreja, tudo. E aquele acima de qualquer suspeita. Tu olhava no Face, Jesus, Deus, mas não tinha coisa nenhuma errada. A única errada era eu. E o pai. Né? E aí ela começou, por quê? Ela estava orando, porque cristão ora, né? Aqui assim também, ora, tem um período de oração. Ela estava orando com o menino, e esse menino era o melhor amigo desse lobo com pé de cordeiro. Ok? Estou entendendo aí? Ela está gravando. Ah, Jesus, socorro. Amém. Então, esse amigo, que era um lobo com pé de cordeiro, começou a inflamar ela com o orante. Ele não vale nada, ele isso. Ou seja, ele conseguiu tirar o camarada da jogada e ficar com ela. Entendeu? A jogada? Ok. A gente falava para ela, não, mas foi eu que gostei dele primeiro, mas é tolo, né? Satanás arquitetou tudo e ela não entendeu aquilo. Mas a gente era chato, a gente pegava no pé. A gente não deixava ela viver a vida dela. Ela nasceu dentro da igreja. Não tinha conhecido o mundo. Assim foi. Todos os discursos. Olha, essa minha filha, eu fiz bacharelado. Bacharelado de adolescente. Pensa no que eu passei com adolescente. Olha, foi com eles. Tudo que eu vivi com os adolescentes na minha casa foi o que eu aprendi. A minha filha, posso dormir na casa da amiga? Pode. Quando você chegar lá, me manda foto. Mãe, estou aqui, tá. Irmãs, olha de manhã. Hoje eu sei, né? Porque o cão, ela tirou as fotos semana passada e me mandava foto como se estivesse na casa da amiga. Ou às vezes, passava na casa da amiga, ficava lá com a amiga de pijama, gente.
Que adolescente é difícil. E depois, se picava com ele. Ela repetiu o ano. Quase perdeu o emprego. Porque é isso que Satanás faz. E os pais é que não vai nada. É a gente que está errado. Os amigos também não encobertaram. Tenho que falar que eles não encobertaram. Eles também ficavam chateados com ela, pegavam no pé dela, não faz isso, né? Mas começou a desandar tudo, né? Tudo começou a desandar. E foi assim. Meu marido, intercessor, ele falou assim: tem algo estranho nesse menino. Eu não vou falar porque vocês não vão acreditar. Mas ele falou na época para ela e para mim na minha casa. Ah, até parece. Até parece. Ninguém acreditou no pai, né? Ninguém. Esse menino era assim, tá? Ele pegou o menino na igreja. Pegou pelos bocos. Eu falei, menino, não é crente. Eu sou crente, mas sou pai. E foi lá. Pegou o menino e falou, eu não quero você perto da minha filha. E ninguém adiantou. Sabe como isso vai acabar? Com 20, quantos anos, cara? 21 anos. 21 para 22 anos. Com 22 anos. Gente, dos 16. Ela passou muita coisa com esse menino. Conheceu o mundo. Conheceu o que devia e o que não devia. Aprontou todas. Foi embora de casa com ele. Voltou para casa de volta. E voltou de novo. Foi uma coisa, gente. A gente sofreu demais. E foi esse processo que Satanás usou para tirar o meu marido da igreja e as minhas outras filhas. Ele se decepcionou porque o intercessor não se achava. Ele disse que para homem é mais difícil. E foi isso que aconteceu. Quando meu marido tinha falado, revelado para ela o que aquele menino tinha, ela não acreditou em ninguém. Foi uma guerra boa, porque era só nós dois contra todo mundo. Mas ele é uma bênção. O pessoal da igreja, então, a gente caiu os dois. Com 21 anos de idade, foi revelado. Ele é gay. Ele já está 2 anos, está filmando agora, né? 2 anos ele já está morando com esse cara, né? Mas eu já conversei com ele, ele sabe também que quando a gente conhece a Jesus é difícil. Ele vai ter que voltar também, né? E, gente, vocês não têm noção de quantas vezes meu marido também tentou matar esse camarada. Depois que meu marido se desviou, até pau, ele foi atrás. Meu marido estava na igreja, de repente ele viu o menino lá, ele foi em casa buscar um pedaço de pau que ele já tinha colocado na ponta um prego para matar o menino. De repente, Deus, porque Deus, a gente tem um comércio São Vicente, ligaram para ele da igreja e falou, pule para cá, porque a loja está sendo assaltada. Ele foi. Quase que ele matou, foi um ladrão de raiva, né? Que estava lá no lugar do menino. Gente, Deus usou muitas coisas. A gente encontrou ele no centro. Quase que meu menino marido, mas Deus não permitiu. Eu falei, não é isso. A justiça vai ser de Deus. Graças a Deus, meu marido hoje perdoou. Graças a Deus. Isso já está tratado no coração dele. Mas essa história, gente, ela tem que ser contada. Porque ainda não é uma história de final feliz, mas eu sou feliz, porque a minha alegria vem do Senhor. Ele é a minha força. Às vezes acontecem coisas assim, que é para derrubar a gente. Não é fácil. Satanás, ele vai mexer com o que mais te dói. Você acha que a minha filha fala, não é fácil. A minha filha mais nova me dá um trabalho que vocês não têm noção. Não tem noção do que a gente tem passado. Com 17 anos de idade, eu escutei Satanás falar, eu vou matar ela dormindo. Eu falei, Senhor, para matar ela dormindo? Para matar ela, para ele poder ter autoridade, ela está encantada. E ela tinha na época 17 anos. Hoje ela tem para fazer 19. Ela tinha se apaixonado por um fulano lá da esquina, fumeta lá, um Zé Ruela, filho de um vagarinho, lá. Eu não dou sorte com as minhas filhas, Jesus nem está escolhendo, né? Mas é mesmo. Deus já preparou. E
Ela se enroscou com o menino, a gente não sabia, de repente a gente começou a entender muita coisa, e de repente, irmãos, ela começou a ter convulsão, uma atrás da outra, e só dormindo. Eu levei na igreja, orou, o poção da intercessão orou, nada. Teve um domingo que ela teve 3 convulsões no dia. Tive que levar ela, levei ela para o Plenial. Quando ele chegou lá, eu estou contando isso para vocês, irmão. Assim, a maioria das pessoas podem ter vergonha, mas é a minha história. E tem que contar. Eu já parei de ter vergonha. Eu já parei de me esconder por causa dessas coisas. Aconteceram. As pessoas acham que não, mas acontece dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. Porque Satanás não quer atingir o povo lá, quer atingir eu e você. E quando eu cheguei no hospital com ela teve que ficar internada para descobrir por que ela estava tendo convulsões dormindo. Só dormindo. Quando eu chego lá, no outro dia, porque o Guilherme é uma coisa assim, né? Você vai lá, você está com uma gripe, mas você descobre a pneumonia, a asma, você sai de lá com um diagnóstico. E quando pensa que não, a médica me chama e fala, mãe, tem uma coisa para contar para a senhora. Eu falei, que foi? Não pode. Mãe, ainda a gente não descobriu nada sobre a convulsão, ela ainda estava fazendo muitos anos, a gente marcou uma ressonância, mas a gente teve que fazer virar ela, porque a gente tem que arranjar um motivo, né? Ela está passando por isso. E ela está com sífilis, cancro duro mole, e ela está correndo o risco de estar com HIV. Irmãs, o buraco abriu para mim. Eu quase morri. Vocês têm noção de como eu fiquei. Vocês acharam que a minha história tinha acabado, né? Acabou. Eu passei com aquela menina, olha, por Deus. Eu orei tanto naquele hospital, eu falei, Senhor, dá mais uma oportunidade para essa menina, Jesus. Falei, Senhor, não faz isso comigo, Senhor, tem misericórdia. Mas eu orei muito. Teve uma madrugada que eu chamei uma outra irmã que eu descobri que era crente. Eu falei, meia-noite nós orando. Eu falei, e o Senhor recebeu. Quando eu voltei, ela teve convulsão. Eu falei, feliz. Quer acabar com a minha fé, mas não vai conseguir. E foi sair nos exames. Ela teve que fazer tratamento para aquelas doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas eu estava preocupada com o teste de HIV. Eu falava, Senhor, não, Senhor, misericórdia. Ela tinha 17 anos, né? Aí, com 15 dias, olha, Satanás me judiou, porque não saía o exame, gente, não saía. E com 15 dias deu negativo. E, só que assim, né, ela teve que fazer depois de 6 meses, e quando foi depois de 6 meses, eu fiquei mesmo, nossa, Senhor, tem misericórdia. E deu negativo. Depois de 1 ano, deu negativo. Depois de mais 1 ano, deu negativo. São coisas que a gente passa. Porque Satanás, ele não vai deixar nem eu e nem você passar um mundo que ele jaz, né? Assim, a passeio, não vai. Você tem que ser forte, corajoso como Josué. Você tem que aprender que aqui, a gente está aqui para ser o testemunho dele, o livro dele. A história da sua vida também pode ser contada, eu tenho certeza disso. Que se deixar, pastor, cada um tem uma história tremenda aqui. Amém? Eu tenho certeza disso. Que o seu problema, você olhando para o meu, tem solução, amém? Amém. Que o que eu passo, o que eu tenho passado, você olhando para mim, eu espero que tenha estimulado isso com vocês, que o seu é nada. Assim como eu conheci outras pessoas, que eu falo, meu Deus, eu não passo nada. Porque eu conheci muitas pessoas. Que o meu não é nada. Eu estou resumindo, mas eu tive 7 tumores. Eu ainda trato de um tumor na cabeça, que é uma adenoma na hipófise, mas ela é benigna. Gente, é história.
Eu estou escrevendo meu livro, eu espero que um dia vocês comprem. Está gordo já, olha a história. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que assim como José, o Senhor fez. Vai fazer na minha, vai fazer na sua. O Senhor cura, Ele liberta, Ele salva. O Espírito Santo, Ele te convence do pecado, do erro que você está vivendo. Ele te liberta de celular, de computador, de imagens pornográficas, da mentira, da raiva, da mágoa guardada. Às vezes você está brigado com um ente querido da sua família há anos, uma bobeira. Que para você não é bobeira. Mas eu tive que aprender com Jesus que Ele também passou. Perdoou eu e você. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Eu quero que vocês entendam que o perdão, ele abre as portas. Ele limpa. Ele muda a sua história. A depressão é de um fundo emocional. Você acha que o pastor, conhecendo a palavra, vai se pegar assim tão facilmente? Ele foi elevado. Satanás é sujo, ele tem uma lábia. Eu me joguei com 13 anos. E ai de mim, se Deus não quisesse fazer da minha história essa história. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, precisando de cura, de libertação, de um renovo, que a sua história seja mudada. Eu tenho certeza que você hoje vai sair daqui diferente. Eu espero que a minha história não tenha sido em vão, porque a de José para mim não foi. A de Jó para mim não foi. A de Paulo, um assassino. Como que as pessoas iam confiar nele depois de tudo que ele fez para os cristãos? Amém? Amém? Eu posso orar, pastor? Amém? Eu queria chamar você aqui que precisa dessa cura. Na verdade, para a gente não precisar expor ninguém, você que precisa de oração, vem aqui na frente. Vamos orar junto. Vamos mudar a história. Vamos pedir para Deus mudar, tratar tudo isso, curar e libertar. Amém? Amém.